Vamos lá, pessoal, dando continuidade então ao alcance subjetivo da MP, vocês estão vendo que aqui todo professor hoje tem estúdio em casa, e às vezes a gente se embanana aqui na hora de mudar slide para a câmera e tal, e vira uma loucura. Bom, quem são as pessoas alcançadas pela medida provisória? Bom, para não ter dúvida, o que a medida provisória diz? Olha, essa medida provisória alcança também os trabalhadores temporários e também os terceirizados. Eu não vou entrar na diferença agora, mas tem diferença, viu, entre trabalhador temporário e a terceirização de serviços. Se aplica, que estão lá na Lei 6.019, de 74, também se aplica aos empregados rurais, conhecidos como rurícolas, e também aos domésticos, naquilo que couber. Essa é a expressão utilizada pela medida provisória. Acompanhe aqui comigo. Vejam aí, olha. O artigo 32 ele é bastante claro. Ele diz: o disposto nesta MP aplica-se, inciso 1, às relações de trabalho regidas. Aí, a linha A, 6.019 de 74, que são os empregados terceirizados e os temporários. E a linha B, os rurícolas, Lei 5.889 de 73. Agora, quanto aos domésticos, a medida provisória faz uma pequena ressalva. Ele diz assim, ó, no que couber as relações regidas pela Lei Complementar 150 de 2015, tais como jornada, banco de horas, férias, institutos compatíveis, tá bom? Quando a gente for tratar de alguns institutos, eu vou falando da doméstica também, certinho? Porque foi um dos pontos que mais gerou dúvida, porque principalmente depois que uma doméstica ela se contaminou no emprego lá no Rio de Janeiro e veio a óbito, infelizmente. E foi comprovado o nexo causal. Ela foi contaminada em razão do contato com a sua empregadora. Vejam o azar dessa doméstica, né? Bom, mas a ela se aplica também a medida provisória no que couber, certinho? Então esse é um alcance subjetivo. E o artigo 2º é um artigo muito polêmico, pessoal. Desde já eu adianto que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade apontando diversas inconstitucionalidades nessa MP. Né? E em decisão liminar, o ministro Marco Aurélio não vislumbrou nenhuma pecha de inconstitucionalidade por hora na medida provisória. É claro que isso ainda será submetido ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Mas esse artigo 2º, que trata aqui do acordo individual escrito, ele é bastante polêmico e assim, ficou um pouco mal redigido. Vamos ver o que ele diz. Diz assim: durante o estado de calamidade pública, lembra, esse período de calamidade pública, pessoal, está no decreto. Se o decreto for revogado, acaba o período de calamidade pública. É que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Acordo individual escrito. Para quê? Para quê? Aí vai a casar com o objetivo da MP, garantir a permanência do vínculo empregatício. Então aqui me parece bem mais claro que há uma garantia de emprego. Se eu faço um acordo se o empregador faz um acordo com o empregado, adotando alguma daquelas medidas, ou até outras, porque o rol é exemplificativo, com base nesse acordo individual escrito, aí não tem como escapar, olha. A fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, há uma garantia de emprego, tá bom? Que não é simplesmente suprimir direitos, não. Tem que ter uma contrapartida. Em nenhum momento a medida provisória autoriza a renúncia. Ela autoriza a transação. Por isso que fala acordo. Acordo, ó, são concessões recíprocas. Então não é renúncia, cuidado. Que terá, olha, aqui é o problema, preponderância, vai estar acima dos demais instrumentos normativos. Veja, será que um acordo individual pode se sobrepor aos demais instrumentos normativos legais e negociais? Legais à lei. O que esse artigo 2º está dizendo? Está dizendo que um acordo individual escrito com o empregado vai prevalecer sobre a lei, pessoal. Isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso. Eu poderia afastar qualquer direito trabalhista não previsto na Constituição. Veja, isso é muito perigoso. Outra coisa, e ele fala, preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais. Então eu posso ter um instrumento escrito que vai prevalecer sobre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho. E aqui a inconstitucionalidade é mais gritante. Por quê? Veja que ele coloca respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Veja, quais são os limites estabelecidos na Constituição? Me parece que não tem como, aí sinceramente, um acordo individual prevalecer sobre os direitos do artigo 7º da Constituição. E o artigo 7º da Constituição, ele garante como direito fundamental dos trabalhadores o reconhecimento das negociações coletivas. Então, eu não posso admitir que um acordo individual escrito, a não ser que seja mais benéfico ao empregado, prevaleça sobre normas coletivas, porque esbarra no artigo 7º. O artigo 7º diz que é direito fundamental do trabalhador o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Tá bom? Agora, quanto aos demais instrumentos normativos legais, fica a discussão. O primeiro ponto, não se admite renúncia. E se for uma transação, eu posso ter um acordo individual retirando um direito legal, desde que não esteja previsto na Constituição, vai gerar polêmica, mas o ministro Marco Aurélio não viu inconstitucionalidade, né? Não vi inconstitucionalidade nesse ponto. Vamos ver. Para mim, é muito arriscado. Agora, se há uma garantia do emprego, pode até ser sustentável, a depender do direito que for retirado. Mas, a pensar. Eu só queria dizer aqui o alcance desse dispositivo para vocês refletirem também. Tá bom? Bom, prosseguindo, pessoal. Fica então aí sabendo que o Marco Aurélio já disse que não há inconstitucionalidade. E agora, para mim, o ponto alto da medida provisória é esse, é a questão do teletrabalho. Por quê? Primeiro, porque foi a medida mais adotada pelos empregadores, como eu já falei para vocês. E segundo, porque a medida provisória trouxe muitas peculiaridades quando vai disciplinar o teletrabalho em comparação à CLT. São muitas peculiaridades. Nós identificamos pelo menos 8 diferenças. E eu quero mostrar para vocês essas diferenças, não sem antes analisar o texto legal. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, né, eu vou falar do conceito de teletrabalho, mas o artigo 4º caput ele começa dizendo o seguinte, que durante esse estado de calamidade pública, o empregador poderá, veja, a seu critério, depende única e exclusivamente da vontade do empregador, o que já é diferente da CLT. Porque lá na CLT, o empregado tem que concordar para ir para o teletrabalho. Se ele não quiser, ele não vai. Aqui não. Aqui a medida provisória não dá escolha ao empregado. Ela deixa bem claro, a critério do empregador, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Então essa é a primeira diferença. Essa alteração. Lá na CLT eu preciso de concordância do empregado para passá-lo do presencial para o teletrabalho e aqui na medida provisória não. E também poderá colocar em trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial. Aqui veja que, embora o capítulo da medida provisória diga expressamente teletrabalho, ele acaba tratando de outros pontos. Ele fala aqui de trabalho remoto, de trabalho à distância, e nem todo trabalho à distância é teletrabalho. A gente vai ver isso, tem essa diferença. Cuidado, pare de chamar teletrabalho de home office. Parece que você não entende coisa nenhuma. Claro, o jargão diz, mas eu tenho home office que não é teletrabalho. Veja, eu posso ter uma costureira trabalhando em casa, que teletrabalho é esse? Não, não é. Eu posso ter um trabalho externo que não é teletrabalho. Então são coisas distintas. Não digam isso de maneira igual ou sinônima, tá bom?
Então, primeiro ponto, alterar o regime de presencial para o teletrabalho, seu exclusivo critério, e do teletrabalho para o presencial. Também não depende da vontade do empregado, assim como na CLT. Veja a minúcia. Na CLT, presencial para teletrabalho precisa de autorização ou concordância do empregado. Teletrabalho para o presencial não precisa. Aqui não precisa de jeito nenhum. Tá? Então tá aí, ó. Independente da existência de acordo individual ou coletivo, dispensado o registro da alteração no contrato individual. Então não tem formalidade nenhuma exclusivamente para alterar o regime do presencial para o teletrabalho e vice-versa. Porque quando surgiu o estado de calamidade pública, muita gente, meu Deus, tem que fazer o aditivo correndo, porque a CLT fala que tem que ter autorização por escrito. Não, não precisa nem de autorização do empregado, muito menos de acordo individual escrito. Tá aí, ó. Independente da existência de acordos individuais ou coletivos e mais dispensa o registro prévio no contrato. Certinho? Então tá aí a primeira diferença. Né? Bom, prosseguindo, pessoal, prosseguindo ainda mais um pouco, o parágrafo primeiro, ele diz assim, olha, o parágrafo primeiro diz assim, para fins do disposto nesta MP, vem conceituar o teletrabalho agora. Qual era o conceito da CLT? Vamos lembrar aqui. Está lá no artigo 75A, salvo engano. Ele diz o seguinte, que considera-se teletrabalho o trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador com o auxílio de tecnologia que não se constitua em trabalho externo. Então, esse é o conceito de teletrabalho pela CLT. E aqui, veja, para fins do disposto nesta MP, acompanhe comigo, pessoal, considera-se teletrabalho. Trabalho remoto ou trabalho à distância, aqui ela não foi técnica, tá? Porque ela equiparou, me parece, teletrabalho com trabalho à distância, e não está certo isso. A prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador. Até aqui, beleza. Com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo. Tá bom? Então o conceito, pessoal, não mudou nada. Tá? A caracterização do teletrabalho, a identificação do regime jurídico do teletrabalho não mudou nada. Aí observe o seguinte, aplicável no inciso 3 do caput do artigo 62. E aqui vem uma dúvida bastante comum. O que está dizendo aqui? Que eu não vou submeter aquele que está em teletrabalho ao regime de duração do trabalho. Consequência, ele não terá direito ao adicional de horas extras caso trabalhe além do limite legal ou contratual. Pois bem, mas e se ele tinha controle de horário no seu trabalho? E se ele recebia hora extra no seu trabalho? Não tem problema. Agora ele não vai receber mais. Simplesmente porque agora ele está em regime de teletrabalho. É muito simples. Agora, veja bem, cuidado. Se, embora no regime de teletrabalho, o empregador efetivamente controlar o horário de trabalho, horário de entrada, horário de saída, de login, de log-off, de almoço, vai ter direito à hora extra, caso ele trabalhe além do limite. Tá? Por quê? O artigo 62, inciso 3, é a regra. Aquele que está em teletrabalho não tem direito à hora extra. Porque geralmente não se controla o horário desse indivíduo. Mas se o empregador controla pessoal, não é a mera possibilidade de controle como se dá no trabalho externo do 62, inciso 1, não. Aqui tem que ter o controle. Tá? Aí nasce o direito à hora extra porque ele está tendo a sua jornada controlada, tá bom? Mas em regra é isso, aplica o 62, inciso 3. E o parágrafo 2º, olha aí, olha só. A alteração de que trata o caput, qual alteração? Qual alteração trata o caput? Do regime presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial, que não depende de vontade do empregado, não depende de ajuste escrito, não depende de nada, mas depende de uma coisa. Depende da notificação prévia com antecedência de no mínimo 48 horas, de maneira formal
por escrito ou por meio eletrônico. Tá? E aqui nós vemos outra diferença em relação à CLT. Lá na CLT, para o empregador passar o indivíduo para o teletrabalho, precisa da concordância do empregado. E não tem que dar aviso prévio. Por quê? Por que não tem que dar aviso prévio? Porque depende da concordância dele. Agora, do regime de teletrabalho para o presencial, não depende da concordância dele, ele tem que ter um prazo de 15 dias. Aqui não. Aqui tem que ter um prazo de 48 horas, tanto para passar para o regime de teletrabalho como para voltar, tá bom? Então não se esqueçam dessa notificação, guarde a prova de que o empregado foi notificado, tá bom? Prosseguindo, o parágrafo terceiro nós vamos deixar então para tratar no terceiro bloco. Lembre-se, estou fazendo aqui blocos curtos para não ficar muito cansativo, tá bom? Então nós nos vemos aí no próximo bloco. Até mais.